E aí, pessoal, hoje nós vamos conhecer a verdadeira história da boneca Raggedy Ann, a Annabelle. Não é que ela apareceu por aqui hoje? Eu sou Denise de Fonseca e esse é o Mapa Mistério. Chama a vinheta. Pessoal, eu tô apaixonada pela minha Raggedy Ann. Ela tem vestidinho de época, ela tem até cirolinha, é um item de colecionador com certeza. Se você for comprar na gringa é caro pra caramba, mas tem uma artesã em Taubaté que faz. Eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E não vem com capiroto, tá? Com capiroto é mais caro. Brincadeira, gente. Não tem nada disso e eu vou contar para vocês hoje a verdadeira história da boneca Raggedy Ann, que é praticamente uma Emília americana. Pessoal, para fazer esse vídeo, eu também utilizei este livro aqui. Aqui tem bastante conto da carochinha, como a gente fala, né? Conta a história de vários objetos sobrenaturais, bonecas, casas e um monte de outras coisas. É interessante. É praticamente um almanaque, né, que a gente pode fazer algumas consultas. É claro que as histórias que estão aqui não são 100% críveis, tá, gente? Só para deixar claro. A história da Raggedy Ann, da Annabelle, está aqui também. Quem conta essa história em outros livros também é o casal Warren. Eles já são falecidos, né? São um casal bem famoso lá nos Estados Unidos de demonologistas, médiums, e como tem também vários por aí, caça-fantasmas, né? No Brasil afora, no exterior. E esse casal ficou famoso com essas histórias não muito críveis, mas tudo bem. As histórias que os Warriors contam, nós podemos dizer assim que é como se fosse uma mitologia que eles mesmos criaram e que funciona muito bem como marketing do serviço deles. Eles têm vários livros impressos, você encontra esses livros pela Darkside aqui no Brasil. Não estou ganhando nada para fazer esse comercial, tá? A Darkside, eles não são muito bons de patrocínio, mas nós gostamos, então nós compramos por gosto e não por patrocínio. E o casal Warren, eles contam a seguinte história. Em 1968, uma estudante de enfermagem chamada Donna ganhou da mãe dela uma bonequinha assim, igual essa daqui, um pouco maior. Uma Raggedy Ann, uma boneca clássica, uma boneca tradicional americana. Só que essa boneca começou a apresentar alguns comportamentos um pouco estranhos, como se uma boneca pudesse ter comportamento, né? A pessoa alegava, ou aliás, melhor ainda, os Warren alegavam que a pessoa alegou, ninguém sabe quem é essa dona, onde está essa dona, quem é essa dona. Os Warren alegam que do jeito que a boneca era deixada, a boneca se mexia. Deixava ela deitada no quarto e quando iam ver ela estava virada. E depois um amigo dessa moça e da moça com quem ela dividiu o apartamento disse que a boneca o atacou. Então essa moça, a dona, ela chamou um médium e disse que a boneca estava possuída por o espírito de uma menina que faleceu, que se chamava Annabelle. Então, depois disso, o casal Warren, Ed e Lorraine foram chamados para o local para resolver essa questão. Ed colocou a boneca no carro e disse que a boneca o atacou, que foi muito difícil chegar até a casa dele com a boneca e tudo mais. Conclusão, ele fez um pequeno exorcismo no carro para poder levar essa boneca até a casa dele e hoje, até hoje, mesmo com o falecimento do casal, essa boneca está no Museu do Oculto, que fica na casa dos Warren.
tá trancada, poucas pessoas têm acesso a essa boneca e as pessoas precisam manter distância dessa caixa. Há também uma outra lenda de que um rapaz foi até esse museu, insultou a boneca e depois faleceu num acidente de moto. Todas essas coisas que aconteceram, não existe nada que tenha comprovação, não tem testemunhas, ou seja, o que o casal Warren disse no passado, e virou livro, virou o filme Annabelle, tudo isso você crê ou você não crê, porque eles não comprovam em nenhum momento nenhuma de suas histórias e de suas lendas. Certo, agora nós vamos partir para a verdadeira história da Raggedy Ann, que nem se chama Annabelle. Annabelle foi um nome que foi dado a essa boneca específica que hoje está no Museu do Oculto, lá na casa dos Warren. Raggedy Ann, ela é uma boneca clássica, como eu disse, de pano. Ela tem essa característica de ter esse cabelinho de lã, bem ruivinho, o narizinho de triângulo. A boneca Raggedy Ann foi criada em 1915 por John Gruelle e em 1918 ele lançou um livro que foi vendido junto com a boneca e um songbook com partituras, tudo para as crianças aprenderem as músicas. Digamos que esse cara é um gênio, porque ele criou o primeiro combo de brinquedo do mundo. Venda casada, como nós diríamos hoje em dia. Foi um grande sucesso. Em 1918 foi lançado esse livro, que é Raggedy Ann Stories. E depois, em 1920, ele lançou um outro livro, que é do Raggedy Andy, que é o irmãozinho da Raggedy Ann. Fora esses dois personagens, que são os irmãozinhos, ele também criou a Beloved Bellindi, que, como vocês podem ver, é muito parecida com a tia Anastácia. Daí a gente se pergunta, esse autor tinha consciência de Monteiro Lobato e seus personagens? O Monteiro Lobato tinha consciência de seus personagens? Ou isso é apenas fruto do acaso, da consciência coletiva? É uma coisa bem interessante de ver como que histórias ao redor do mundo aparecem de formas espontâneas e são similares, mesmo tendo uma grande distância geográfica de um criador para o outro. É bem interessante isso. Como que surgiu essa bonequinha? Como que ele criou essa bonequinha? Seguinte, na virada do século, entre o século XIX e o século XX, tudo indica que ele foi até a casa da mãe dele em Indianápolis, em Indiana, e no sótão ele achou uma bonequinha velha que a mãe dele tinha feito para a irmã. E essa bonequinha, ela estava sem um rostinho, então ele desenhou esse rostinho, colocou os olhinhos de botão e guardou, deixou lá guardado. Eles ainda não tinham filhos, o casal, né? O Johnny Gruelle e a Myrtle. Depois de alguns anos, eles tiveram uma filha chamada Marcella. A biógrafa de Gruelle, Patricia Hall, ela observa que as bonecas se encontram no centro de vários ciclos de lendas, grupos de histórias que, embora contenham núcleos de verdade, são mais mitos que história. E o autor realmente alimentava essas histórias porque o fato da filha dele, numa dessas lendas, ter achado a boneca e ele consertado, meio que remete àquela questão do Gepeto que faz o Pinóquio, e tem tudo isso. Só que, na verdade, a história foi que ele achou. Então, a historiadora conta que o mito frequente que tinha era que Marcella achava essa boneca no sótão da avó, leva até seu pai e seu pai cria a partir dessa boneca esfarrapada, que Raggedy significa isso, né? Esfarrapada, cria a partir dessa bonequinha a personagem Raggedy Ann, que é a junção de dois poemas que ele gostava muito de um poeta que era amigo e vizinho seu. Tem toda essa romantização da história, sendo que, na verdade, quem achou a boneca foi o próprio autor e não foi a sua filha que achou, e sim ele.
A própria esposa dele diz que ele estava procurando algo no sótão e acabou achando essa bonequinha que tinha sido feita pela mãe dele para sua irmã, e ela estava toda velha e ele guardou aquela boneca ali, ficou em stand-by. Quando a filha dele nasceu, daí ele teve a ideia de que, nossa, essa bonequinha dá para contar histórias sobre ela. E daí ele criou a Raggedy Ann, que é essa bonequinha. E ele começou a fazer livros, começou a contar histórias dessa bonequinha e fez muito sucesso. Outra lenda que também é recorrente é que o autor fez essa bonequinha em uma homenagem póstuma à sua filha que morreu com 13 anos, a Marcela. Ela foi vacinada na escola contra a varíola e após essa vacina ela faleceu. Gente, muito cuidado, nós não podemos fazer campanha contra a vacinação, tá? O que houve a respeito não foi a vacina em si, é que a vacina estava infectada. Esse foi o problema que ocorreu com a Marcela. É válido lembrar que quando eu ainda era criança, existiam muitas crianças com problemas de deficiência porque tinham tido paralisia, tinham tido poliomielite, e isso hoje em dia é difícil da gente ver porque há vacinação, então a vacinação é algo muito importante. Só deixar esse recado. Mas digamos assim que mesmo não sendo o problema a vacinação em si, a Raggedy Ann acabou virando símbolo de campanhas contra a vacinação nos Estados Unidos. O pedido de patente do design do protótipo de Raggedy Ann foi feito em 1915, no dia 28 de maio. O artista recebeu a aprovação do seu projeto no dia 7 de setembro de 1915, e foi o mesmo mês que Marcela ficou doente, ou seja, a boneca ela é anterior ao falecimento de sua filha. Não existe esse negócio de que é o espírito da Marcela, não tem nada disso, tá, gente? Isso é tudo coisa de filme, isso não existiu. Então, mas daí você não acredita, Denise, que essa boneca, a Annabelle, tinha algum problema, alguma coisa assim? Pessoal, seguinte, os nossos objetos, eles sofrem a influência de nós mesmos. Se tem algum problema com algum objeto seu, o problema não está no seu objeto, está em você. Esse é o meu parecer. Se você não concorda, comente aqui nos comentários, vamos conversar a respeito. Então foram feitos dezenas de livros a respeito de Raggedy Ann. Foram vendidos mais de 7 milhões de cópias desses livros até 1938, que é o ano do falecimento do autor. E depois de seu falecimento continuou sendo vendido. Houveram livros póstumos também, que foram lançados após o seu falecimento. Em 1962, uma grande empresa de brinquedos assume a fabricação da Raggedy Ann e em maior escala ainda. Então ela continua sendo vendida durante muito tempo e ainda existem muitos livros sendo comercializados. Raggedy Ann virou cultura pop. Além de bonecas e livros, vários outros itens a respeito da Raggedy Ann foram comercializados. Peças de teatro, filmes, revistas em quadrinhos. Então, assim, ela se tornou um ícone da cultura pop e vai muito além das histórias de terror de Annabelle. O Mapa Mistério fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com seus amigos, ajude o canal Mapa Mistério a crescer. Vamos então, firmes e fortes, até o próximo vídeo. Até mais!